Valeu, Amandinha. Obrigado. Até amanhã. O Estado divulgou os dados dos estelionatos aqui em Santa Catarina nos últimos anos, né? E a situação acendeu um alerta quase vermelho, laranja. Alexandre Mendonça vai trazer informações. Quanta gente caiu aí nessas armadilhas dos criminosos, Xande? É verdade, Polito. A gente tem feito até várias reportagens sobre esse assunto, né? Para você ter uma ideia de um dado extremamente importante aqui para a gente entender o quanto esse tipo de crime vem crescendo aqui em Santa Catarina, né? Só em 2020 nós tivemos 48 mil novos casos de estelionato em Santa Catarina. Isso durante todo o ano de 2020, principalmente por causa da pandemia. Quando nos anos anteriores a gente tinha uma média anual de apenas 12 mil. Aí na tela você tem, por exemplo, no período de janeiro a julho de cada ano. 2016 a gente tinha 8.374 casos, 2017 a gente tinha 9.300 casos, em 2018 saltou para 10.151, em 2019 mais ainda 13.955 casos, em 2020 só no primeiro semestre 23.490 e agora em 2021 nós temos 37.413 casos. Agora, dá uma olhada nessa outra tela quando a gente mostra os principais tipos, né, as modalidades de estelionatos que vem acontecendo aqui em Santa Catarina. Clonagem, por exemplo, 17,69%. Anúncio de veículos, 13,27%. Duplicação também, 12,13%. Anúncio, né, de objetos, os mais variados, 11,13%. E renegociação de dívida, 8,99%. Mas a gente tem ainda a clonagem, né? Principalmente de celulares, de cartões, como sendo ainda a modalidade mais feita, né? Mais produzida aí por pessoas que acabam atrapalhando, né? Principalmente o dia a dia dos consumidores. Eu volto com você, Polito. Obrigado, Alexandre Mendonça, com informações ao vivo importantíssimas. Vamos estender esse assunto, né? De repente a gente acende uma luz no fim do túnel e ajuda alguém que pode, de repente, se tornar uma vítima hoje de um canalha como esse ou de uma rede criminosa. O delegado Gustavo Altemar está com a gente ao vivo para falar justamente desse assunto aqui no Balanço Geral. Doutor, obrigado por estar conosco. Assim, todos os olhos abertos, ainda são poucos para a tamanha agilidade desses criminosos que, vou te contar, aproveitam todas as brechas para usurpar aquilo que não lhes pertence. Obrigado por estar conosco, doutor. Eu que agradeço. Boa tarde. Essa campanha iniciou através da SSP e acompanhado pela Polícia Civil, que acabou também fazendo a divulgação de uma cartilha onde disponibiliza os 17 casos que vêm ocorrendo não só em Santa Catarina, mas em todo o país, de todos os tipos e modalidades possíveis de estelionato. Na medida em que a gente consegue diagnosticar e antecipar a situação desses crimes, porque eles vão evoluindo, esses criminosos eles possuem um intelecto um pouco mais apurado do que o criminoso comum, então quando eles percebem que o golpe, as vítimas já estão tomando providências para não cair, novos golpes vão surgindo. Então a divulgação dessa cartilha é importantíssima para a gente tentar, na medida do possível, já ir sanando esse crescente número de vítimas. A nossa inteligência conseguiu verificar que pelo menos 97% dos casos, se já tivessem a informação contida nessas informações que a gente está divulgando, que é única e exclusivamente de prevenção, de um cuidado um pouco maior ao se utilizar aplicativos e responder mensagens sem tomar qualquer tipo de precaução, aquela coisa do automático, a gente teria números bem mais reduzidos. Delegado, mas tem uma curiosidade, talvez seja de muita gente. Quem são, afinal de contas, essas pessoas? Eles fazem parte de uma única rede criminosa, eles não têm articulação nenhuma, eles se conhecem e atuam da mesma forma entre si, mas em estados diferentes. Como tem sido esse trabalho da polícia para identificar quem são esses vagabundos? Tem passagens pela polícia, não tem? Foi aquilo que eu falei, é um perfil de criminoso com certa formação, geralmente em computação, em mídias sociais, em tecnologias, né? Sozinho não vão conseguir fazer tamanho número de vítimas, precisa ter sim uma rede, um grupo grande, até porque envolve situações também de abertura de contas bancárias em nomes de laranjas, para poder estar recebendo esses valores que diariamente é um número grande de golpes que eles vão aplicando, né? Então precisa de uma rede grande para conseguir fazer e ter todo esse suporte. Na verdade, as pessoas precisam realmente redobrar atenção em praticamente tudo que é eletrônico. O eletrônico está na nossa vida, né? Não tem mais como dissociar
a vida da rotina, daquela vida digital, são as redes sociais, são as mensagens pela internet, são outros tipos de conduta, como e-mail que a gente recebe, inclusive, e acha muitas vezes que é no banco e não é. E existem até as negociações pela internet, que na verdade são crimes. Recentemente falamos aqui do caso do caminhoneiro que foi levado, né, também vítima de um golpe, coisas semelhantes como imóveis no norte da ilha que nunca existiram, mas dinheiros que foram levados para contas bancárias que fizeram desaparecer. O diagnóstico feito, inclusive, ali que vocês já divulgaram, a gente percebe que os golpes são aplicados geralmente nos dias de semana, de segunda a sexta, que é justamente onde as pessoas estão mais preocupadas com o trabalho, coisas do dia a dia, e no fim de semana a gente tem uma queda drástica, justamente porque possibilita as vítimas tomarem um pouco mais de precaução. A recomendação sempre é, quando você recebe um código, seja ele de SMS ou via WhatsApp, esse código sempre é para você utilizar, não para fornecer para um terceiro, seja para habilitar um aplicativo, seja para desbloquear um cartão de crédito. A orientação maior é sempre, nunca, em absoluta situação, passe um código que você receba para uma outra pessoa, ainda que essa pessoa esteja fingindo ser um familiar ou um amigo. Isso vai reduzir muito, né? Nunca forneça dados pessoais também, mas principalmente o nosso maior alto de índice é a clonagem de WhatsApp, que geralmente a pessoa vai receber um código de autenticação do WhatsApp, porque o número dele foi habilitado num outro aparelho. Então, esse código é pessoal, você não pode fornecer para outra pessoa, porque justamente ela vai clonar o seu WhatsApp. Obrigado. Recebemos hoje o Dr. Gustavo Altemar, que trouxe mais esclarecimentos. Quem sabe acende uma luz aí, evita que mais pessoas sejam vítimas. Obrigado, delegado. Eu que agradeço a possibilidade da Polícia Civil fazer esses esclarecimentos. Obrigado, um abração.